Boa noite, pessoal. Retomando aqui, os áudios dos senhores estão liberados para a gente promover um diálogo, tá certo? Sobre o assunto. Agora, eu peço a gentileza de que, quando não for referente ao assunto, fechem o áudio, tá certo? É muito importante. Então, eu agradeço a presença de todos. Para quem não me conhece, me chamo Luiz Torres Neto, sou atualmente o presidente do Grupo Ferreira Torres, composto pela Ferreira Torres Advogados e pela Simplifique Gestão Financeira Escolar. O que eu estou fazendo aqui, eu faço realmente por amor, e é muito bom quando a gente é movido por amor, por propósito. Fico muito feliz em ver muitos conhecidos aqui nesta reunião para tratar de um assunto tão peculiar, tão delicado, que é a utilização de aparelho eletrônico portátil em sala de aula. E gostaria inicialmente, de mostrar aos senhores como será este momento. As devidas apresentações, irei passar uma explanação da Lei 15.100, né, de 2025, publicada no Diário Oficial em 14 de janeiro deste ano. E depois, nesse momento de apresentação, de explanação da legislação, eu peço a gentileza que mantenha os áudios fechados, e em seguida a gente abre para um diálogo, né? Isso é muito importante, é o momento mais rico da reunião. Também gostaria de agradecer aos parceiros, a Tábula, que sempre está comigo, está com o grupo nessas ocasiões. Também gostaria de agradecer a presença de Adrísia, que faz parte também da nossa assessoria de comunicação. Então, vamos lá, que Deus nos abençoe nesta noite e nos ilumine. Acredito que todo mundo já sabe que recentemente, né, publicada a Lei 15.100 de 2025. Esta lei ela traz a proibição do uso de aparelho eletrônico portátil em sala de aula. E é importante destacar que não é apenas a proibição do uso do celular, né, em sala de aula, mas sim do uso de aparelho eletrônico portátil, incluindo o celular. Então, se o aluno ele chega com um tablet, com um celular, ou qualquer outro aparelho eletrônico que seja considerado um aparelho eletrônico portátil, veja que a interpretação é bem ampla da lei, a escola está cobertada pelo que dispõe a Lei 15.100 de 2025. Outro ponto digno de atenção é a interpretação que a lei traz acerca da sala de aula. Normalmente a gente entende como sala de aula aquele espaço físico, né? As quatro paredes que o professor está ali dando aula, ministrando aula. Mas a lei ela trouxe uma interpretação ampliativa. Então, para a legislação de âmbito nacional, sala de aula é todo o espaço dentro do espaço físico da instituição que naquele momento esteja havendo a prestação de serviço educacional. Então, se o professor está numa quadra, se o professor está numa área aberta, embaixo de uma árvore, dentro da escola, para fins do que dispõe a Lei 15.100 de 2025, é considerado como sala de aula e precisa a instituição e o alunado obedecer o que dispõe a legislação no que diz respeito à utilização de aparelho eletrônico portátil, que digo, né, vai além do que um simples celular. E a legislação também ela deixa bem claro, além da proibição da utilização, essa é a regra geral, além da proibição da utilização de aparelho eletrônico portátil em sala de aula, na interpretação ampliativa que eu acabei de falar, em qualquer outro momento, no recreio, no intervalo, numa quadra, em qualquer outro momento, que não esteja havendo a prestação de serviço educacional, que não exista a pessoa de um professor, também aplica-se a regra geral da proibição da utilização de aparelho eletrônico portátil. Então, com o advento da Lei 15.100 de 2025,
todo o espaço físico da instituição está cobertado pela proibição da utilização de aparelho eletrônico portátil. Tanto, quando o professor estiver ministrando a aula dentro da sala de aula, estritamente falando, ou fora, quanto nos demais horários. Então, a intenção mesmo do legislador, a intenção da lei, foi salvaguardar, proteger as crianças e adolescentes com o uso excessivo de tela, com a ansiedade, com o imediatismo, até a prática do cyberbullying. Então, trouxe uma regra geral, ampliativa, para atingir todo o espaço físico da instituição, quando o professor está dando aula ou não. Então, a escola está cobertada para simplesmente pedir a utilização do aparelho eletrônico portátil, incluindo-se aí o celular. Essa é a regra geral. E como regra geral, ela comporta exceções. Estou fazendo aqui a leitura da Lei 15.100 para os senhores. Ela comporta exceções. Quais são essas exceções? O aluno, ele pode utilizar o aparelho eletrônico portátil desde que haja autorização do professor para fins pedagógicos. Então, o professor que é autoridade em sala de aula, ele pode permitir a utilização do aparelho eletrônico portátil desde que para fins pedagógicos, né? Outra situação que traz a possibilidade da exceção à regra é em caso de estado de necessidade, perigo, força maior, que só o caso concreto vai justificar. Então, se o aluno ele está passando por uma urgência, um perigo, um estado de necessidade dentro ou fora da sala de aula, no espaço físico da instituição, obviamente é dado a ele a possibilidade de utilizar o aparelho eletrônico portátil. Além disso, também é permitido ao aluno utilizar o aparelho eletrônico portátil para a garantia do direito, de um direito fundamental, tá certo? E depois eu acredito que nos comentários a gente vai entrar mais a fundo nessas exceções. Então, se o aluno ele está sendo, se ele sente que está sendo lesado quanto a um direito fundamental seu, ele pode utilizar o aparelho eletrônico portátil. Além disso, são exceções à regra geral da proibição da utilização, quando o aparelho eletrônico portátil ele é utilizado para fins de acessibilidade, educação inclusiva ou como condições de saúde. E eu acredito que quando a gente menciona acessibilidade e educação, acessibilidade e condições de saúde, a bem da verdade, a gente está promovendo também a inclusão. Então, no que diz respeito à educação inclusiva, se a utilização da tecnologia do aparelho eletrônico portátil é imprescindível para a inclusão, é imprescindível para a acessibilidade, é imprescindível para a condição de saúde do aluno, é dado a ele a possibilidade de utilizar o aparelho eletrônico portátil. Então, essas são as exceções trazidas pela legislação. Agora, é importante, isso a gente aprende no curso de Direito, né? A hermenêutica, veja. Toda regra geral, ela traz uma exceção, mas a regra geral é a regra geral. Se você está querendo se adequar a alguma exceção, você precisa comprovar que preenche esta exceção. Então, a família tem que comprovar, por exemplo, a instituição apegando-se à formalidade, né? Não é só comprovar de boca, mostrar documentos para a instituição, que um aparelho eletrônico portátil é indispensável para acessibilidade, para educação inclusiva, para condições de saúde. Se a família não demonstra, apenas fala, por exemplo, a instituição precisa pedir para que a família demonstre a necessidade desta, desta exceção, né, a justificar a utilização de aparelho eletrônico portátil pelo aluno, tá? Isso é um ponto importante. Então, se o aluno ele vai se enquadrar em uma exceção à regra, ressalvado aquelas situações de necessidade, urgência, força maior, então o aluno, a família precisa comprovar esta exceção à instituição, comprovar formalmente. E dando seguimento, já chegando aí no meio que no final da leitura da própria legislação,
É importante também trazer, veja, a escola pode pensar, poxa, se o aluno ele descumprir a regra, a gente vai adverti-lo formalmente. Se ele reiterar, a gente vai suspender, podendo até implicar numa expulsão. Realmente, isso pode acontecer. Mas é importante observar que o teor da legislação, que nesse aspecto se assemelha muito à Lei do Estado de Pernambuco de 2015, 15.507, é importante observar que o legislador também passa a mensagem de que nós somos educadores, né? Então, precisamos conscientizar, acima de tudo, a comunidade escolar, os alunos, dos malefícios, do uso excessivo de tela, do uso excessivo de um aparelho eletrônico portátil, o quanto isso causa um prejuízo na própria exposição do conteúdo, você perde a atenção, perde o foco. Então, a própria legislação, ela traz isso, né, a necessidade da escola, enquanto educadores que somos, de promover sempre, com frequência, essa conscientização da comunidade escolar, alunos, famílias e também colaboradores. E dentro desse viés, é importante que a instituição também capacite sempre a sua equipe para que identifique, tenha um olhar sensível, identifique algum aluno, que não são poucos, né, hoje em dia, que estão utilizando excessivamente o aparelho eletrônico portátil dentro do espaço físico da instituição. E esse colaborador, não é interessante que ele chegue de forma truculenta, né, abrupta, não, ele chegue, converse, tente conscientizar, esclarecer do malefício que é o uso excessivo de tela. Então, é mais uma via acolhedora do que uma via de repelir aquela criança, aquele adolescente. É, Outra situação, né, interessante é que a própria Lei 15.100 de 2025, lá no finalzinho, ela traz a necessidade da instituição de ensino ter uma sala de escuta, uma sala de acolhimento, para ser sensível a esse aluno que esteja querendo se abrir, né, um refúgio, que às vezes a escola é o refúgio do aluno, que não é em casa. Falar um pouco das suas dificuldades, ansiedade, imediatismo, os males que o uso excessivo de tela está causando para ele, não só um espaço de escuta, acolhimento para o aluno, mas também para o colaborador que queira conversar. Então, é uma legislação que traz a impossibilidade da utilização de aparelhos eletrônicos em sala de aula? Sim, né, dentro da instituição de ensino, sim. Então, agora, nós temos uma legislação que já está em vigor em todo o território nacional, então, uniformizou, pacificou, traz uma garantia para a instituição de ensino de que o aluno não pode utilizar aparelho eletrônico portátil em sala de aula na instituição de ensino como regra geral, ressalvadas aquelas situações de fins pedagógicos com autorização do professor, caso fortuito, força maior, necessidade, educação inclusiva, a garantia de um direito fundamental. Mas isso também não quer dizer que a escola ela tem que repelir essa situação. Não, é trabalhar em conjunto com a família, conscientizando o alunado, conscientizando a família dos males. Eu vi muitas famílias reclamando como é que eu vou ter o contato com meu filho durante o período de escola. Veja, a escola ela precisa ter um canal oficial de comunicação indireto, transparente com a família. Não há necessidade de um celular, de um WhatsApp, para que haja comunicação entre família, instituição de ensino. E a família também precisa estar ciente de que, olha, uma simples mensagem de WhatsApp para o aluno e o celular vibra ali e ele vai querer ficar ansioso, querer olhar o celular, ele já perde a sua concentração. Sem contar que, infelizmente, hoje vivemos numa inversão de valor, inversão de valores enorme. E o celular, o aparelho eletrônico portátil, não raras às vezes, é utilizado para o cyberbullying, é utilizado para um desrespeito, inclusive em face do professor. Então, a família precisa ter essa consciência, precisa ajudar a instituição de ensino, a instituição, enquanto educadora que precisa acolher
o aluno, precisa passar essa orientação para o aluno, precisa treinar a sua equipe para identificar o aluno que está agindo, está utilizando excessivamente o aparelho eletrônico e trabalhar em conjunto com a família. E agora, se depois de todo esse trabalho, depois de toda essa conscientização, existe um aluno que está reiterando, existe um aluno que está agindo de má fé, ou seja, o caso concreto é que vai justificar, aí sim, em um segundo momento, a escola pode optar por uma advertência formal, pode optar, depender do caso, uma reiteração, uma suspensão, ou excepcionalmente até uma expulsão. Mas o primeiro momento é um momento de conscientização, um momento de acolhimento, um momento de diálogo, tá certo? É, então, não é interessante que haja uma medida educativa imediata. É a mensagem que eu quero passar para os senhores. E a título de sugestão, coloquem avisos na entrada das escolas, nos locais de livre acesso, nos corredores, deixando bem claro que a escola, a partir da publicação da Lei 15.100 de 2025, foi em 14 de janeiro, a escola ela não vai mais permitir a utilização de aparelho eletrônico portátil, tá certo? Além do aviso, é importante deixar bem claro a escola ela tem sua autonomia. Então, a escola ela pode, muitas escolas já praticam isso, a escola ela pode simplesmente chegar e dizer assim, olha, não permito a entrada de aparelho eletrônico dentro do meu espaço. Ah, não, mas eu preciso ter, em caso de uma necessidade, ou se o professor quiser autorizar, eu tenho um aparelho eletrônico, a escola pode simplesmente negar o acesso do aluno é, dentro do seu espaço físico. Então, a escola ela tem autonomia para restringir ainda mais o que é disposto pela lei. Agora, a escola ela não pode flexibilizar o que foi restringido pelo Estado. Exemplo, a Lei 15.100, ela traz como regra geral a impossibilidade da utilização pelo aluno de aparelho eletrônico portátil no espaço físico da instituição. A escola não pode mais permitir no âmbito nacional, porque o Estado proibiu. Agora, a escola pode chegar e dizer assim: olha, a lei permite que o aluno entre no espaço físico da instituição, não utilize como regra geral, mas excepcionalmente pode utilizar. Só que a escola tem autonomia para impedir simplesmente que você entre dentro do espaço físico com o celular. Porque tem um detalhe: se a escola permite a entrada do aparelho eletrônico em sala de aula e conscientiza, segue o figurino como realmente tem que agir e resolve, depois de tudo isso, pegar o celular do aluno e entregar ao responsável, mediante um termo de recebimento formal, no final da aula, a escola pode até fazer isso, mas enquanto o celular, o aparelho eletrônico estiver na posse da escola, a escola se responsabiliza por isso, por esse cuidado, né? Então, é importante que a escola tenha ciência dessa responsabilidade, tá bom? É, outra coisa que eu gostaria de passar para os senhores, que é uma interpretação que eu tenho, veja, a gente trazendo aqui o exemplo da educação inclusiva. Quando há uma ausência da família, a escola entra em contato por diversas vezes com a família e simplesmente a escola é negligenciada. O aluno ele está em situação de risco, a instituição precisa comunicar isso ao Conselho Tutelar. O mesmo raciocínio, ao nosso ver, enquanto Ferreira Torres Advogados, deve ser trazido à baila para a situação do uso excessivo de tela, da utilização indevida do aparelho eletrônico portátil pelo aluno. Então, se há um trabalho de conscientização, se há um trabalho de chamar a família à responsabilidade, mostrar de forma transparente os males disso, e a gente percebe uma omissão familiar, essa criança, esse adolescente, ele está em situação de risco. Esse, inclusive, foi o que motivou a elaboração e publicação da Lei 15.100 de 2025, salvaguardar, proteger crianças e adolescentes. Então, se o adolescente está em situação de risco, doença mental, saúde mental, ansiedade, a gente tem que falar sobre isso, principalmente agora no mês de janeiro. A instituição ela está acobertada a comunicar
tal situação ao Conselho Tutelar, com respaldo no Estatuto da Criança e do adolescente. E aí, esse é um dos grandes segredos dos bons aplicadores do direito, né? Dos excelentes aplicadores do direito. Nós precisamos enxergar o ordenamento jurídico como um todo. Então, não basta apenas interpretar a Lei 15.100 de 2025, mas precisa enquadrá-la na totalidade da ordem jurídica. Então, adequá-la ao que dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente. Se a criança, o adolescente, o aluno está em situação de risco, na educação básica, seja instituição privada ou pública, a instituição precisa formalmente oficiar ao Conselho Tutelar. Se o aluno ele está numa situação de risco, se a escola identifica na sala de escuta, no acolhimento, que o aluno ele está com nomofobia, que é aquela assim, o que é isso? É simplesmente eu não existo, eu não consigo fazer nada distante do celular. Se a escola identifica essa situação de risco, esta doença, este vício, e entra em contato com a família continua omissa, negligente, a escola tem o dever legal de oficiar ao conselho tutelar, sob pena até de uma corresponsabilidade pela omissão. Então, isso é muito importante que se diga, porque isso não foi levantado pela lei, claramente, mas interpretando ela dentro do ordenamento jurídico é o que a escola precisa fazer, tá certo? Por fim, se a escola, eu até já ressaltei aqui, se a escola ela permite que o aluno entre com um aparelho eletrônico. Tivemos um probleminha com a conexão do Dr. Luiz, mas já voltamos. Só um instante. O Dr. Luiz já está se reconectando. Oi, Em um minuto voltei, ele está de volta. voltei. Estão me escutando, pessoal? Tá tudo ok? Sim. Pronto, então, isso faz parte, né? Acontece. O importante é que eu estou de volta. Então, finalizando a minha parte, é preciso que a instituição se apegue ao formalismo, tá bom? Eu sempre digo isso para as instituições clientes. É, se apeguem ao formalismo. Então, um termo de entrega formalizado, enquanto escritório nós iremos encaminhar aos senhores. É importante registrar que eu sei que tem escolas aqui, graças a Deus, não só de Pernambuco, mas de outros estados, a exemplo de Alagoas. Mas no estado de Pernambuco, nós já tínhamos uma lei que disciplinava o assunto, né? A Lei 15.507 de 2015, vedando a utilização de aparelhos eletrônicos em sala de aula, ressalvado quando houvesse autorização do professor para fins pedagógicos. Mas é importante registrar que, pelo critério cronológico e específico, a legislação federal 15.100 de 2025, ela se sobrepõe à legislação estadual. Então, mesmo que nós tenhamos em Pernambuco a legislação estadual que disciplina a utilização de aparelhos eletrônicos em sala de aula, me dirigindo aqui aos gestores do estado de Pernambuco, é preciso que os gestores obedeçam fielmente o que disposto na legislação federal, pelo critério cronológico, porque é uma lei mais recente do que a lei estadual de Pernambuco, né, de 2025, e pelo critério específico, porque ela detalha, ela traz mais especificidade do que a própria lei do estado de Pernambuco. Então, era isso que eu gostaria de passar
para os senhores. Estamos aí há cerca de 30 minutos da reunião, e agora eu gostaria de ouvi-los também. Eu sei que tem muitos gestores aqui curiosos, interessados. Gostaria, confesso, de ouvir a senhora Moiselita sobre esse assunto, para a gente compartilhar ideias, dialogar, trocar experiências. Esse é o momento mais enriquecedor da reunião. Então, vou provocar aqui os senhores, já começando pela senhora Moiselita, o Recrearte de Gravatar, para falar sobre o assunto. Eu peguei a senhora de surpresa, eu acho. Boa noite, doutor Luiz. Boa noite, todo mundo. É, esse é um tema que me é muito caro, um tema preocupante e que há muito tempo eu tenho trabalhado na escola. Inclusive, na nossa escola, o telefone já era proibido. Já antes da lei já era proibido. O que que nós fizemos? Nos baseamos na lei de Pernambuco, Uhum. né, para proibir na escola. E também nos baseamos nas estatísticas seríssimas dos estudos, que nós temos dois estudos muito bons sobre o assunto. Um é um estudo americano da Colômbia, o livro se chama, eu posso colocar os dados do livro, Irresistível, e temos um outro estudo muito bom, com todos os dados estatísticos importantíssimos para que os pais saibam, porque, doutor Luiz, o senhor há de convir que vai ser necessário que nós, gestores, fora o que a gente já tem para fazer, que não é pouco, né? Mas a gente precisa fazer isso por conta dos nossos professores. Os nossos professores, eles estão sobrecarregados, sim, porque nós somos de uma época que nós não apenas ensinamos os conteúdos das matérias. A gente, além de ensinar inglês, história, geografia, matemática, a gente ensina bons modos, porque os jovens, as crianças não chegam mais na escola sabendo, por exemplo, as palavrinhas mágicas, é um percentual irrisório. É, Então, isso virou função da escola, que não seria, né? Nós ensinamos as orações também, porque é impressionante a quantidade de aluno que chega que não conhece o Pai Nosso, é. que é o básico, né? E nós estamos ensinando também os relacionamentos, né? Como eles se relacionam, como é estar com o outro. Que quem está fazendo isso com as crianças é o telefone celular. E nesse ponto, eu ia justamente tocar nesse ponto. Eu vi até um vídeo que a senhora postou de um educador, né? Onde ele afirma, olha, criança ela precisa cair, criança precisa se arranhar, criança precisa interagir. Então, a partir do momento que chega no recreio, por exemplo, e está ali, ele com o celular, ele simplesmente está tão focado naquilo que não sente a necessidade de uma conversa. E isso entristece nós que somos educadores. E saindo até um pouco do ambiente escolar, a gente chega num restaurante, no horário de almoço, a É família é cada um com o constrangedor. celular, não é? É com o celular. É constrangedor isso, assim. Isso traz uma pena muito grande e um medo de qual caminho a sociedade está seguindo, né? A sociedade, ela está, de certa maneira, doente e precisamos combater isso. E como o ponto inicial para combater é a família, mas a família está doente também. Então, assim, É. nós educadores precisamos assumir essa responsabilidade dentro do ambiente escolar. E, como a senhora Moiselita bem falou, existe a lei do Estado de Pernambuco de 2015, mas eu acredito que a lei de âmbito nacional ela resgatou esse debate, Muito bom, esse discurso muito bom. e de âmbito nacional agora, e de âmbito nacional. Então, eu só queria completar, senhora Moselita, aqui, o que a senhora Porque falou. assim, a minha preocupação, gente, em relação a isso, como uma pesquisadora, que eu estou sempre estudando, e eu posso enviar esses livros e que são embasamentos teóricos e que tem várias referências de inúmeros estudos, que comprovam a quantidade de déficit no nível de aprendizagem das crianças. É enorme. Enorme. Então, o que que está acontecendo, né? O que a gente tem que se perguntar, que o senhor acabou de falar, que filho nós estamos deixando para o mundo? E nós, como adultos, que mundo é esse que a gente quer para os nossos filhos? Que eles não saibam se relacionar, que eles não consigam conversar,
A gente vai estar no primeiro andar, o filho brincando embaixo, e você vai mandar uma mensagem. Então, Pois é. é uma postura que o Brasil está sendo. Ele teve uma posição bem à frente, né? Porque nós temos Arrojada. bem arrojada, porque hoje que eu saiba, Canadá, dois países, eu agora não me recordo, mas que tem essa proibição. Então, o Brasil está saindo à frente, porque isso é um debate importantíssimo por conta que isso a gente tem que divulgar com os pais, gente. O nível de suicídio das nossas meninas, que é o maior, entre 10 e 13 anos, é absurdo. E já foi comprovado que é a questão do Usa essa. celular sem orientação, usa demais, se sente muito só. Então, vai dando, né, assim, do pânico, Uhum. desespero, depressão, os pais não percebem, e quando vem, não dá mais jeito. É. Então, vai ser importante que nós também que tenhamos ensino médio e o Fundamental 2 que nossos alunos saibam do índice de suicídios. O O que que diálogo, o a diálogo conscientização, o isso é que o muito celular importante. está provocando? O que está acontecendo no ser humano que você não consegue aproveitar um horário de recreio para brincar, para rir, para correr, para jogar ping-pong, para jogar futebol, para jogar voleibol, para ir no parquinho da escola? O que está acontecendo com a gente? Doutor Luiz, eu tenho certeza que Deus, quando fez o mundo, não foi para isso. É, concordo, Não foi. concordo plenamente. E Então, assim, eu acho que nós temos uma função muito bonita, trabalhosa enorme. para nós, porque além de todo o tempo para dar os conteúdos, ensinar tudo que a gente tem que ensinar, nós agora vamos ter que também letramento digital com os nossos alunos. Mas nada acontece por acaso, tudo tem um propósito, inclusive a função que hoje ocupamos, né, que é uma função linda e que impacta positivamente na nossa sociedade. Então, é uma missão que temos. E não é, assim, a lei do Estado de Pernambuco, a lei de âmbito nacional, ela não tem a intenção de simplesmente a gente colocar uma barreira, né? Ou seja, olha, aqui dentro da escola não haverá utilização de tecnologia. Não é isso, né? É justamente proteger o aluno. Nós precisamos trabalhar na conscientização, que não é algo imediato, não é da noite para o dia, é algo extremamente desafiador, principalmente quando a escola não tem o apoio da família, mas paralelamente a isso, nós precisamos tomar uma medida imediata, que foi aí o propósito da Lei 15.100 de 2025. É simplesmente dizer, opa, peraí, não vai utilizar o celular dentro do espaço físico da instituição, não vai utilizar o aparelho eletrônico portátil, mas a minha instituição vai investir em tecnologia. Isso não quer dizer que você tem que entrar com o celular. E se a instituição permitir o acesso do aluno com um aparelho eletrônico portátil, desde que para fins pedagógicos ou naquelas situações excepcionais trazidas pela lei. Mas isso não quer dizer um completo abandono da tecnologia, não, porque se a escola se afasta da tecnologia, a escola também vai se afastar do alunado, porque essa geração é uma geração totalmente tecnológica. E eu vi muito isso, senhora Moiselita, quando viajei para Londres, a gente visitou uma escola da rede pública lá, que, assim, investia muito na tecnologia, mas não permitia a entrada do aluno com celular. E isso não é contraditório, né? Então, era esse o recado que eu gostaria de passar. É possível, isso é o que a gente precisa. Porque se a gente tivesse tido esse letramento digital, a gente não estava usando de uma forma tão equivocada como a gente usa. Uhum. Né? Porque as pessoas que usam, por exemplo, vê um acidente, uma coisa, quer filmar para mostrar, para divulgar, senhor. Agora, se você Não, usa para chamar o SAMU, se não dá, você né? usa para chamar alguém para ajudar, ok. É Né? diferente. Isso mesmo. Então, senhora Moselita, muito obrigado pela participação. É um prazer. Mas algum gestor gostaria de trocar uma experiência, o que alguma realidade na escola, se a senhora Moselita também puder aí no chat colocar a indicação do livro, mas algum gestor?
Boa Mais alguém? noite, Boa noite. doutor Luiz. Boa Aqui é noite. Dona Ivone de Oi, Jorge de senhora Lima, Ivone. tudo bem? Como é que a senhora está? Estou bem. A minha câmera está um pouco ruim aqui, mas estou lhe ouvindo, viu? Se preocupe não, senhora Ivone. Estou tentando ligar aqui, mas se não der, pelo menos estou lhe ouvindo. Senhora Ivone, Colégio Jorge de Lima, Maceió. Isso. Eu queria só uma informação seguinte. Essa lei, ela veio, foi maravilhosa, eu amei, né? A gente já trabalha aqui também, é um pouco difícil, mas a gente consegue lidar um pouco com os alunos. Eu queria saber o seguinte: além dos alunos, às vezes a gente se depara com alguns dos colaboradores, principalmente professores, em sala de aula também, quer queira que não, né? Dá aquela vontadezinha, aquela espiadinha também no celular. Por mais que a Uhum. gente converse, por mais que a gente oriente, por mais que a gente notifique e avise, sempre vai ver, eu pego alguns colaboradores, né? Quando eu passo sem querer querendo pelos corredores, eu me deparo com alguns colaboradores. Como aqui a gente tem a caderneta escolar, numa plataforma que eles também podem utilizar o aparelho do celular deles, né, para baixar, mas sempre aquela questão, terminou, guarda o celular. Mas a gente percebe que não, né? E sempre utiliza também, às vezes pega para vai vir olhar alguma coisa. Essa lei, ela é restrita só ao aluno ou ela também pode ser para os colaboradores de mais professores? Eu acho Senhora que deve Ivone, ser a pergunta de alguns colegas também nossos aí. senhora Ivone, excelente pergunta. Obrigado pela participação. Veja, a lei em si, a Lei 15.100, ela disciplina apenas o aparelho eletrônico portátil do aluno. Ela não traz a figura do colaborador. Então, o colaborador ele não pode responder pelo que disposto na Lei 15.100. Mas aí, a gente fazendo aquela visão do ordenamento jurídico como um todo, a escola, ela precisa, o empregador precisa deixar bem claro para o colaborador que ele não pode utilizar o seu celular para fins particulares durante o expediente. E isso havendo até uma comunicação formal, se apegar ao formalismo, tá certo? E aí, se o colaborador ele desrespeita essa ordem do empregador, da instituição de ensino, o empregador ele pode, no primeiro momento, adverti-lo formalmente, aquela advertência formal. Porque, como a senhora bem falou, às vezes é um porteiro que está ali, ao invés de estar prestando atenção na entrada e saída, está ali no celular. Às vezes é outro colaborador, enfim, que está utilizando indevidamente o aparelho eletrônico e não está cumprindo com a sua função. Então, ele está agindo com desídia, com falta de atenção, com desleixo, com descaso, justificando aí a advertência formal, até culminando, a depender do caso, das reiteradas advertências de casos idênticos, culminando até na demissão por justa causa. Mas o primeiro passo é deixar bem claro essa decisão da instituição para o colaborador e no ata de reunião, por exemplo, fazer uma reunião com os colaboradores, formaliza isso no ata, nós damos total suporte para a senhora cliente da Ferreira Torres, advogados, e da Simplifique, e aí após a reunião, com a ata formalizada de reunião, colhe a assinatura de todos os colaboradores. Se houver o descumprimento da regra, advertência formal. E aí se pautando tanto no que diz a convenção coletiva, quanto no que diz a consolidação das legislações trabalhistas. Sexta-feira eu estou aí, Maceió. Vou dar um pulinho para Amém. tomar um café com a Seja senhora. bem-vindo. Ok. Obrigada. Nada. Quer que dê mais algum gestor? Vamos, é um momento de troca, né, de experiências, é muito bom. Mais alguém? Ó, respondendo aqui ao chat, né? Tem assim, nesse caso, os relógios Apple Watch devem ser proibidos também, certo? Enquadrando-se no conceito de aparelho eletrônico portátil, deve ser utilizado apenas para fins pedagógicos. Então, é necessário analisar a situação, o caso concreto. Outra, Rogéria, né?
tudo é um equilíbrio, e hoje temos uma sociedade inflexível, realmente, né? A sociedade está doentia, mas cabe a nós, enquanto educadores, combater essa doença. Mais alguém, pessoal? Vamos conversar. Davi, do Colégio Águia, está aí ou não? Está por aí? Pedro, do Sagrado Coração. Ninguém mais? Nenhuma dúvida com relação à legislação? O senhor acha que seria interessante, então, por exemplo, a gente imprimir a lei e colocar na secretaria, quadro de aviso, nas salas de aula? Senhora Qual que é Moselita, senhora Hum, Moselita, é interessante, sim, mas não só a lei. É um comunicado mesmo. Apesar sim. que a senhora já não permite a utilização de aparelho eletrônico, né, dentro da instituição, mas para aquelas instituições que permitem e agora precisem se adequar ao que diz a Lei 15.100, é interessante que haja a divulgação da lei, mas também um comunicado para os pais, um comunicado na entrada e saída da escola, em local de fácil acesso na instituição de ensino, dizendo que, olha, a legislação agora está em vigor, é lei, eu não posso mais ter outra conduta a não ser impedir a utilização de aparelho eletrônico dentro do espaço físico, ressalvado e as exceções. E aí nós, enquanto Ferreira Torres Advogados, nós podemos elaborar esse comunicado para os gestores, além de formalizar e encaminhar para os gestores o termo de entrega, caso o gestor ele queira, né, assumir essa responsabilidade. Mas é importante deixar muito claro que, além de poder assumir essa responsabilidade, a instituição tem a autonomia de restringir ainda mais o que disposto na lei, e simplesmente não permitir o acesso do celular ou qualquer outro aparelho eletrônico do aluno na instituição. Se excepcionalmente algum aluno ele transgride a regra e comparece, quer dar o seu jeitinho, e a escola identifica, a escola pode pegar o aparelho eletrônico e devolver no final da aula para o representante legal, mediante o termo de entrega. Então, é importante esclarecer que a instituição ela tem até autonomia para estabelecer, após a vigência da lei, um disciplinamento de como agir, um passo a passo, diante dessa nova realidade de âmbito nacional. Então, vou ratificar aqui, a escola tem autonomia, a escola não pode flexibilizar o que está restringido, mas ela tem autonomia, o próprio legislador conferiu essa autonomia com a própria Lei 15.100, onde afirma que a escola ela vai ter que, diante do seu caso concreto, né, do seu dia a dia, estabelecer regramentos passo a passo para lidar com o que disposto na lei. Veio em boa hora e traz mais uma garantia para o gestor. Né? Se o gestor já tinha intenção de impedir a utilização de aparelho eletrônico dentro do espaço físico da instituição, agora tem mais força para isso, até para passar para o familiar para dizer, olha, infelizmente não posso fazer mais nada, agora é uma lei de âmbito nacional e a gente precisa cumprir. Acho que tem aqui, ó. Pronto, olha aqui uma pergunta. A senhora Maria Lúcia. Sobre o pagamento com Pix na cantina, os alunos usam celular para esse fim. Gostaria de sugestões de como agirmos. Veja, é uma boa pergunta. Buscar outros meios agora de recebimento, porque, regra geral, é um fator impeditivo. Porém, me veio aqui em mente agora, não deixa de ser uma necessidade, né? A questão da alimentação. Então, se aplica a exceção à regra geral, ao meu Doutor ver aqui. Luiz, posso dar uma sugestão? Pode, senhor Ivone. Esse É, é o... e aqui em Maceió, uma boa parte das escolas, e assim como a gente também que já vai implantar, estamos já montando em todas as salas de aula aquelas colmeias,
né? Estamos já, Hum, inclusive, a entrar em contato com o pai de aluno nosso que trabalha com isso, e outras escolas que já estão fazendo, está dando super certo. Estão montando colmeias em várias salas, cada sala uma colmeia, onde essa colmeia ela tem uma porta, onde tem um cadeadozinho, né? E a escola escolhe um coordenador de disciplina, escolhe uma pessoa, onde todos os dias, ao aluno entrar, trouxe o seu celular, para não ficar dentro da bolsa com ele, hum, dar aquela vontade, aquela coceirinha na mão que queira, né? Utilizar, então é colocado nessas colmeias, assim que eles entram, e só é entregue no término da aula, mas uma pessoa específica fica responsável, a colmeia é trancada, cada um dos seus alunos vai lá, coloca o seu aparelho telefônico lá na colmeia, onde tem todas as brechinhas, aí é fechado com um cadeado, no término da aula é entregue ao aluno. Aí, na hora do intervalo, a pessoa responsável pode passar em sala, alguém vai comprar o seu lanche, então aquela pessoa pode sim ir lá na colmeia, o aluno pega o hum. seu celular, né? Vai até a cantina, compra o seu lanche por sala, retorna e guarda o seu celular na colmeia. Está dando certo aqui em outras escolas, aqui em Maceió, deu super certo o ano passado. Esse ano de 2024 a gente não fez a colmeia, mas já Hum. preparei para esse ano de 2025, já Muito todas bem. as salas já estou colocando e eu creio que vai dar super certo. Então, não há impedimento. Então, na hora vai comprar um lanche, vai lá, tira, compra o seu lanche e retorna e guarda o seu celular na colmeia. É uma sugestão, né? Ótima sugestão, senhora Ivone. Se a senhora, vou me atrever aqui, se a senhora puder colocar algum contato, porque se algum gestor de outra região aqui de Pernambuco queira conversar com a senhora sobre essa Eu tenho a experiência, nossa colega do colégio, que fica lá no centro, aquele colégio que ele é no centro, ali, que você também é parceiro, foi a primeira escola. Esqueci o nome dela. Ela, Colégio Monsenhor Luiz Barbosa. isso. Se eu não me engano, eles já trabalham com colmeia lá. Uma vez eu tive contato com uma das meninas de lá. Se eu não me engano, eles já estão também já trabalhando Uhum. com colmeias. Inclusive, me parece que eu peguei essa sugestão dela em uma reunião aqui do sindicato, aqui em nossa Pô. cidade. E deu super. Entendi. Pronto. Então, veja, muito obrigado, senhora Ivone. Uma ótima sugestão, e esse é o propósito desses momentos, né? Enriquecer e criar o diálogo entre gestores. É o Então, que uma as forma escolas aí. estão unindo aqui em Maceió para já organizar em todas as salas essas colmeias. Fica fechadinho na chave, no cadeado. Bom, término, vai lá, entrega. Todo mundo vai para casa com o seu celular. Não tem problema de perder ou deixar em algum local. Entendeu? Pronto, ótimo. Ótimo, Sugestão. senhora Ivone. Muito obrigado. E outra pergunta, aqui do Albert Einstein, de Santa Cruz do Capibaribe. Na nossa escola, ano passado, começamos um trabalho de restrição do uso do celular durante a aula. No entanto, nossa dificuldade é o cumprimento dos colaboradores. A dificuldade também levantada pela senhora Ivona, e acredito que eu já expliquei aqui do ponto de vista da legislação trabalhista, a possibilidade até de uma advertência formal, como também no horário do recreio, com a cantina para a compra do lanche com o uso do Pix. E aí tem a sugestão da senhora Ivone, e interpretando aqui a legislação, a necessidade da alimentação pode justificar a exceção à regra geral da proibição de aparelho eletrônico portátil em sala de aula. É, pergunta da senhora Milena. O PPP precisa ser atualizado com essa legislação nova? É interessante, mas não necessário, porque a própria legislação ela já está em vigor e precisa ser observada por toda a comunidade escolar, tá? Aqui, meus amigos de Rosa Mística, né, Barreiros e São José da Coroa Grande, por esse momento, agradecendo. Eu que agradeço a oportunidade. A lei é muito importante para dar segurança jurídica a todas as instituições de ensino, concordo plenamente. Então, traz mais robustez, mais força para o gestor em simplesmente impedir a utilização de celular dentro do espaço da instituição. E aqui, Alisson, a sociedade está adoecendo e os alunos também. Nós, como educadores, precisamos disciplinar e reforçar o não uso de celular nas salas de aula. É isso mesmo, concordo plenamente. E mais alguma sugestão, mais alguma dica, mais alguma. Alguém quer compartilhar algo, alguma experiência?
Ninguém? Então, pessoal, eu espero que tenha sido claro com os senhores, dei o meu melhor aqui. É um momento, veja, é um marco inicial também, porque eu estou querendo me reunir periodicamente com os gestores, também virtualmente, para dialogarmos, né, como foi hoje. Não só expor o conteúdo, mas dialogar, trocar experiências. Então, esse é um primeiro momento de muitos durante o ano letivo de 2025. Contem conosco, enquanto Ferreira Torres Advogados, enquanto grupo. Contem comigo enquanto amigo, esse é o meu propósito de vida. A legislação, a Lei 15.100 de 2025 é de fácil redação, de fácil explanação, mas muitas dúvidas vão surgir. Então, estamos à disposição, toda a equipe da Ferreira Torres Advogados está à disposição, está alinhada. Inclusive, a ideia desta webinar foi de Gabriela Clímaco, a nossa coordenadora do setor jurídico escolas, que estava recebendo muitas demandas dos gestores, e eu disse, então vamos nos reunir, vamos fazer um webinar e conversar com todos. Espero ter ajudado, contribuído e contem sempre conosco. Para mim é um momento de muita alegria, de muita felicidade estar com os senhores, ou virtualmente ou presencialmente. E aproveitando a oportunidade, agora no final de janeiro já vai estar saindo a minha agenda de viagens, de visitas das instituições de fevereiro. E assim sucessivamente, mês a mês, até dezembro, se Deus quiser. Um forte abraço, que Deus nos abençoe. Muito obrigado pela participação de todas as escolas de Pernambuco, Alagoas, Maranhão, Ceará, por esse momento, tá bom? Eu agradeço a todos vocês. Muito obrigado, doutor Luiz. Abraço, Até pessoal. breve. Se Deus quiser, até breve, senhora Moiselita. Muito obrigada, gratidão. Boa noite a todos. Todos nós. Senhora Moiselita, a senhora é uma referência para mim, em termos de educadora. Pode contar comigo, assim como eu sempre conto com vocês. Amém. Olha, eu vou confessar para Muito, todos os senhores. muito. Eu vou confessar a todos os senhores, em 2020, na pandemia, a senhora Moiselita me convidou para a gente fazer uma duplinha, né, no Instagram. Olha, quando ela me convidou, chega, me deu um frio na barriga, né, da tamanha responsabilidade. Vamos fazer de novo. Mas aí, vamos embora, vamos fazer de novo. Mas é isso, pessoal. Um forte abraço para todos, viu? Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Até mais, Amém. tchau.